TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Pessoal, estamos aqui mais uma vez, iniciando mais um programa do Núcleo de Jornalismo, onde a gente vai dar continuidade às nossas conversas, às nossas reflexões sobre o que acontece no Brasil, no mundo e no Rio de Janeiro. Como da semana passada nós falamos que muitas novidades ocorreriam na próxima, então estamos aqui para registrar os novos acontecimentos. Você que quer acompanhar a TV, não esqueça, www.tvcrio.org.br. E você que quer acompanhar pelo celular, temos aplicativo. Vai lá, baixa o aplicativo que você acompanha a grade da TV ao vivo e a cores pelo seu celular, onde você estiver. Estamos aqui com mais uma vez com o nosso amigo Moisés, também diretor da TV, onde a gente vai trocar impressões sobre os últimos acontecimentos. Moisés, no intervalo de 7 dias, nós tivemos, já anunciado hoje, inclusive, no momento aqui da gravação, já está anunciado que o PSB vai manter a neutralidade nacional e, em contrapartida, em acordo com o Partido dos Trabalhadores, vai fazer aliança em importantes estados pelo Brasil afora. Ou seja, isso vai criando as condições para amadurecer a unidade do campo da Frente Brasil Popular, né? Por que digo isso? As convenções, pela lei, tem como limite 5 de agosto, domingo. Só que os partidos têm até 12 de agosto para promover as alterações possíveis e necessárias. Ou seja, as articulações ainda vão pegar fogo até 12 de agosto. E com isso, nós podemos ter aí a possibilidade de constituir uma aliança entre PT, PCdoB, PSB e PROS, né? Fechando esse campo é um partido de esquerda. Se o PROS entrar, dá uma tonalidade aí, uma tentativa de centro-esquerda, mas nitidamente uma movimentação para ampliar o tempo de TV, visto que o candidato tucano vai ter com a sua aliança mais de 40% do tempo de propaganda na rádio e televisão. E no meio do caminho aí nós temos o Ciro ficando numa situação de isolamento. Vai se consolidando a candidatura também no isolamento do Bolsonaro e a candidatura também do Álvaro Dias, que reafirmou a posição, não vai fazer aliança com o PSDB. Então nós já temos aí mais ou menos definido 6 candidaturas, que inclusive saiu na capa do JB de hoje o índice de rejeição de todos os candidatos, dos 6 principais candidatos. Todos eles acima dos 50%. Esta é uma eleição que aponta para um espectro de candidatos onde o índice de rejeição de todos eles é maior que o índice de indicação de voto neles. E aí? Primeiro, é uma satisfação mais uma vez a gente estar trocando ideias aqui. Eu acho que a primeira coisa é colocar na conta dessa mídia que diz que debate, mas não debate nada, certo? Essa campanha toda da despolitização, que já é grande nessa sociedade pós-moderna, né, controlada pela globalização, etc., do debate político. Então, essa é a primeira coisa. Quem é responsável por essa situação de despolitização é principalmente a desinformação que é conduzida pela mídia comercial em geral e, em particular, pela Rede Globo. Então, essa é a primeira questão. Isso, obviamente, é perigoso, porque você acaba tendo uma eleição onde a participação dos eleitores e o percentual desses eleitores que participam das eleições no total da população fica muito, um governo que nasce pouco representativo ou com dificuldade de representação.
essa estratégia era uma estratégia da mídia e dos setores conservadores para vencer o obstáculo da união das forças progressistas. Se nós tivemos 4 eleições, e as 4 eleições foram ganhas pelo campo popular progressista, com o Lula 2 vezes, a Dilma 2 vezes, agora eles estão tentando uma alternativa que é o seguinte: reduzir a participação das pessoas, tirar as pessoas da discussão política para ver se eles conseguem levar as eleições. Então, quer dizer, uma eleição com menos participação seria o campo conservador acha que poderia levar. Não estão muito seguros disso. Tanto é que eles saíram com um monte de candidato e agora eles se concentraram em torno do ex-governador de São Paulo, do Alckmin, as forças conservadoras, tentando ver se... Então, eu acho que nós não temos que colocar na nossa conta. Claro que nós também temos responsabilidade, no campo popular e tal, que teve 13 anos no governo, então, alguma responsabilidade nós temos. Mas o último período aí foi um período de desinformação, certo? Política. Dito isso, nós temos que ir para a guerra do jeito que a coisa se apresenta. É claro que o resultado do que está aí é um vetor resultante da nossa intervenção, das forças progressistas e dos conservadores. Todo mundo está na arena política. Então, ninguém é sozinho responsável por nada, certo? É sempre o vetor resultante dessa interação da luta política e do desenvolvimento da luta política. Nós também temos uma responsabilidade, mas eu coloco essa responsabilidade, em particular, nessas forças da mentira, certo? Quer dizer, do denuncismo, de que o principal problema do Brasil é a corrupção. Então, como é que responde isso? Se a principal questão do Brasil era a corrupção, se não sei quantos foram presos, se não sei quantos mil processos, etc., e o Brasil está indo para o brejo, tem, sei lá, 14 milhões de desempregados nos dados oficiais, precisa de vender as estatais ou entregar de mão beijada as estatais, o desemprego é grande, o custo de vida, etc. Então, o que foi dito não é verdadeiro. Nós sabemos que isso não é verdade, que os problemas são muito mais profundos do que esse udenismo, certo, raquítico, de colocar todos os problemas na corrupção. O problema do desenvolvimento do país tem mais profundidade, tem uma disputa geopolítica internacional, tem a globalização, certo? Quer dizer, o controle dos meios de produção por menos segmentos, etc. Nós sabemos disso. Nesse campo também nós temos uma certa responsabilidade, etc. Tal, nesses anos todos. Mas o Brasil, que vai ser apresentado nas eleições, é um Brasil que foi muito bem nesses anos para trás, muito melhor do que esses 3 anos do golpismo, etc. e tal. Sobre a questão da unidade, essa informação que você traz aí em primeira mão, agora há pouco antes da gente gravar, nós estamos gravando aqui na quinta-feira, na quarta-feira, dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto. Obviamente que nosso programa aí ele tem um prazo de validade aí até domingo, dia 5, dia 6, etc. tal, no máximo. Essa reedição da Frente Brasil Popular com PT, PSB e PCdoB, eu acho que é alvissareira. Por mais que a gente saiba que o PSB, certo, quer dizer, vacilou aí nesse processo do impeachment e tal, são vários segmentos, o majoritário pisou na bola, mas tem segmentos que podem ser resgatar a história desse segmento que sempre foi de apoio aos governos populares, certo? E a luta política é assim. Nas eleições, nós temos o engessamento da legislação eleitoral. Então, a gente também tem que entrar nessa legislação. Não adianta ficar reclamando, certo, da legislação. Temos que aproveitar a legislação do jeito que é possível e tal. Você falou que haveria neutralidade do PSB no primeiro turno, mas é importante também registrar que tem um compromisso de, no segundo turno, apoiar o candidato do PT, no caso, dessa coligação e tal. Então, eu acho que isso ajuda também, dentro de um período de resistência que nós estamos, de consolidar os lugares onde o PSB tem governo, onde o PT tem governo e onde
onde provavelmente o PCdoB, né, tem governo, que no Maranhão. caso do Maranhão deve Já está apoiando lá o já PT, deve estar dentro. Então, dentro de uma situação onde às vezes é difícil avançar, a gente tem que manter as posições e tal. Então, eu acho que dentro desse espírito geral, eu não sei o conteúdo de cada lugar que vai ser trabalhado a aliança, mas me parece que o espírito geral da aliança é correta. Garantir os espaços que cada partido, que cada segmento tem no momento atual, de uma luta política intensa, e tentar trabalhar com um candidato ou com um partido que tem mais espaço no campo progressista nas eleições, garantindo pelo menos no segundo turno todo mundo junto, etc. Então, eu acho que nesse campo aí, eu acho que está dentro do espírito. Então, nessa lógica, vamos aqui acompanhar uma informação para o pessoal que está em casa e até para a gente trocar ideia aqui. Várias pesquisas foram feitas nos últimos 3 meses, né? Maio de 2018, junho de 2018 e julho de 2018. E essas pesquisas, elas apontam o seguinte: Bolsonaro, em todas elas, nesse período, né, histórico, Bolsonaro em primeiro, 25, cai para 21 e agora está com 20, né? Ciro, 12, sobe para 13, estabiliza no 13, não é pegadinha, só, né? O Alckmin estava com 7, foi para 8 e agora 9. Marina, 6, 7, 6, né? Então ele está praticamente mantido. Haddad, se for o candidato do PT, com 8%, 6%, 5%, ali em quarto lugar na pesquisa. E Álvaro Dias, do Podemos, 6, 5, 4. Essa evolução aqui, ela mostra uma coisa bastante clara, né? O Bolsonaro cai à medida com que Alckmin consegue uma aliança em torno dele, né? E que isso disputa esse voto mais conservador, mais da extrema-direita, para a candidatura do Alckmin. Ciro fica ali de 12 para 13, fica estacionado, e a incógnita que ainda ninguém sabe responder, que é quem será o candidato do PT. Por quê? Quando o Lula é candidato, o Lula é o segundo das pesquisas. O primeiro é Bolsonaro, o segundo é Lula, né? Com diferença, o Bolsonaro aparece com 20, 21, 22, o Lula aparece entre 19 e 20, é um empate técnico. Quando o candidato é Lula, fica Bolsonaro e Lula. Essa pesquisa é voto espontâneo. Espontâneo. Sem citar o nome. Porque espontâneo. quando cita o nome, o Lula está disparado, certo? Mas a pesquisa mais importante é a espontânea. A espontânea que é mais... Quem você votaria? O cara cita o nome. Essa é a mais precisa, né? Tem mais precisão. Mas o que acontece aqui nessa lógica? Por enquanto não tem a campanha de televisão, que só vai começar lá perto de setembro. Quando começar a televisão, nós vamos ter o Alckmin com um latifúndio de tempo de televisão, o candidato do PT com um tempo, com o segundo maior tempo provavelmente, Bolsonaro isolado, tendo apenas também a mesma condição do Ciro, um pequeno tempo de televisão. A tendência é que essa pesquisa aqui evolua para a seguinte situação: todos querem Bolsonaro no segundo turno, tanto Alckmin quanto Lula ou qualquer outro candidato. Por quê? Porque é uma ave fácil de ser abatida. Não estou dizendo que eu concordo com a tese que é uma ave fácil de abater, mas esses estrategistas de PSDB, PT, estão achando que o melhor candidato a enfrentar no segundo turno é o Bolsonaro, que em tese seria o candidato mais fácil de ser desconstruído, né? Quem assistiu a entrevista dele no Roda Viva essa semana, foi segunda-feira, realmente até fiz um comentário num grupo de WhatsApp, que eu falei assim, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, né? Porque do ponto de vista... fez as duas coisas. Eu ri, porque realmente é um bom comediante dando entrevista, e chorava porque mesmo nessa condição de ser um bom comediante dando entrevista, muita gente
assina embaixo do discurso que ele apresentou no Roda Viva. E ninguém mais pode dizer agora que ele nunca falou isso, nunca falou aquilo. Está lá, quem quiser, veja o programa Roda Viva. Não sei se você teve a oportunidade de ver o programa Roda Viva, mas ele conseguiu dizer no programa Roda Viva que os negros da África nunca foram escravos, que os portugueses nunca escravizaram os africanos, que os negros africanos é que se ofereciam aos portugueses para serem levados para vir trabalhar. Agora, assim, até o semblante da repórter que estava assim, não acreditando que estava escutando. Fora outras coisas que ele disse no programa. Mas por isso que eu falo, ao mesmo tempo eu ri, ao mesmo tempo eu chorei. Ri porque é um bom comediante e chorei porque tem muita gente boa, brasileiro, cidadão brasileiro, que acha que aquela candidatura pode representar alguma mudança, alguma coisa efetiva. Mas dentro desse contexto, Moisés, veja, na semana passada nós comentamos isso aqui, ainda assim ganha de todos os candidatos o não voto. Ou seja, as pesquisas estão apontando que o próximo presidente da República, seja quem for, ele ganha a eleição, ou ela ganha a eleição, entre 25% e 30% dos votos do total de eleitores aptos a votar, de 25% a 30%. Isso aponta, para quem quer que seja, isso aponta para mais instabilidade política, né? Então, quais seriam os desafios a serem enfrentados? Primeiro, vencer o não voto. Segundo, construir uma estabilidade política que garanta ao país a retomada do desenvolvimento, a defesa da democracia. Como é que você vê esse quadro, né, essa instabilidade e essa indefinição ainda do quadro político? Olha, meus comentários são o seguinte. Entramos na eleição. Então, a preocupação é com a eleição. O que vai sair depois das eleições, o que nós vamos ter que construir depois das eleições, é coisa para depois das eleições. Certo? Por quê? Porque a questão é a disputa agora. Certo? Ou a gente aceita essas regras e vamos para o embate, ou a gente nega as eleições e vamos para a luta aberta de rua, etc. E tal. Tudo caminha, me parece corretamente, para entrar no embate eleitoral e as forças progressistas têm que trabalhar para ampliar ao máximo o debate e reduzir esse não voto. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, quem não for votar e quem não participar vai ficar fora do processo eleitoral e vamos para um embate político com quem participar das eleições e sairemos do embate político com quem participou e com quem não participou também vai participar depois, se quiser, etc. O índice de participação política de forma ampla é pequeno no capitalismo e tem reduzido, etc. Tal, com momentos de ampliação da participação. Nos Estados Unidos, com aquele Fórum Wall Street, não sei o que e tal, na Espanha teve aquele movimento todo que acabou criando o Podemos, certo? Quer dizer, isso é a juventude na França, da periferia, que se levantou e tal, etc. Os negros nos Estados Unidos também, né? Quer dizer, aqueles movimentos todos e tal. Mas na comunidade árabe também teve isso e tal. Agora, esse processo eleitoral dentro do capitalismo, esse sistema eleitoral parlamentar, etc., ele é para reduzir mesmo a participação, a gente sabe disso, certo? Por quê? Porque você elege um cara 4 anos e os mecanismos de participação entre uma eleição e outra são diminutos, certo? Então, tem toda uma dificuldade, porque os meios de comunicação não querem discutir política. Qual é o programa que discute a questão política efetivamente, etc., para interagir? É só entretenimento, venda de produtos, etc., etc. Então, eu acho que a gente deve analisar como você fez, de que, olha, o índice de não voto é muito grande. Isso é preocupante
Então vamos trabalhar a eleição para, aproveitando o processo de discussão política, a gente ampliar ao máximo a participação. Mas o foco tem que ser em ganhar quem vai votar. Certo? É claro que tem um processo de ganhar quem não... Agora, eu queria botar um senão também, Madureira, é o seguinte, nessas pesquisas, certo? Por quê? Porque até a hora do dia 5, os meios de comunicação, os pesquisadores, etc., está todo mundo querendo influenciar na arrumação dos cavalos. Né? Qual é o cavalo que vai estar aí para a disputa e tal? Qual é? Eu estou fazendo uma analogia com coisa de cavalo, mas quem vai estar na disputa? Então é o seguinte, por que os caras botaram o Haddad nas pesquisas e não põem os outros? Não põe o Celso Amorim, não põe o ex-governador da Bahia, ou e tal, porque tem alguém querendo jogar nisso. Aí está claramente que a Folha quer jogar o Haddad para ser o candidato que tal. Por quê? Porque o Haddad tem um nível de petismo, né? Um nível de atuação e tal determinado que esse segmento acho que é melhor estar com ele. Ele tem uma ligação também com o setor bancário, etc, etc. Certo? E você sabe que esses caras jogam em todas as posições, né? Quer dizer, o cara joga uma fichinha lá no Bolsonaro, joga no Alckmin, joga também alguém dentro do PT e vamos ajustando, aí vai chegar o segundo turno e tal. Você sabe que os caras do mercado, eles apostam igual uma loteria e tal, etc. Então eu queria fazer um senão, porque eu acho que, pelas informações e tal, o Lula, mesmo no voto espontâneo, o Lula tem mais votos do que o Bolsonaro, certo? Mas eu não descarto o Bolsonaro, assim como essa alternativa aí desse segmento. Porque se você analisar a eleição nos Estados Unidos, quem é que dizia que o Trump ia chegar e tal, etc. Certo? Foi o quê? Houve uma manipulação principalmente aí dos dados do Facebook, até onde disseram que o Putin que estava no meio, não sei, isso ainda está e tal, mas não estou dizendo que a Hillary é nenhuma coisa ótima. Eu preferiria aquele outro, né? Obama? Não, eu esqueci o nome, o cara que subiu pra caramba dentro do partido da... sim. Sanders. O Sanders e tal, que ele era a melhor alternativa do que a Hillary e tal, etc. Mas o Trump, quase ninguém apostava que ele ganharia as eleições. Então é a mesma coisa que esse cara. Veja bem, o não voto e essa ideia da política e tal, de contra a política, os políticos, etc., é uma campanha que joga muito, pô, esse maluco aí fala qualquer bobagem. Pô, todo mundo sabe que houve escravidão, ele fala contra a escravidão. Então, isso demonstra que ele não é do esquema da política e tal. Então, cara, o eleitor, isso tem uma análise do que aconteceu com o Trump, certo? Quer dizer, o cara chega e fala assim, não, Madureira não é o Madureira. Todo mundo sabe que o Madureira é o Madureira. Então, isso, ao invés de passar uma mensagem, pô, esse cara tá mentindo e tal, é aquela ideia seguinte, esse cara é diferente. Eu me identifico, sabe? Então, não deve se levar ao pé da letra do comportamento político desse candidato e tal, certo? Porque o cara fala asneira pra caramba, certo? Agora, a questão é que tem gente para ouvir asneira e apoiar a asneira, certo? Então, eu acho que o nosso caminho olha, militante, vamos atuar mais, certo? Vamos todo mundo para a rua, vamos todo mundo esclarecer, vamos nos engajarmos. Ah, não, aquele candidato podia ser melhor e tal. Pô, essa frente. Não, meu querido, é o seguinte, a disputa está aí, o que está sendo conformado é isso. Se você tem receio, ou deve se preocupar, e deve, com essas alternativas malucas, ou conservadoras demais, ou fascistas, como é do Bolsonaro, ou do não voto, então vamos arregaçar as mangas, mais gente, para poder a gente esclarecer a população e tal, etc. Então, na condução dessa lógica aí, vejamos, quando você tira Haddad e bota o Lula, então, na verdade, o medo da candidatura do Lula ainda é tamanho, nós não podemos deixar passar em branco, né, que a gente estava até comentando antes de começar o programa, que a votação no plenário do STF sobre a questão que atinge o Lula diretamente, a questão da possibilidade
do habeas corpus, da liberdade relacionada lá a condenação na segunda segunda instância, ou seja, ou transitado em julgado. As pessoas estão tão preocupadas ainda com a candidatura do Lula que o futuro presidente do STF, que vai ser o Toffoli, está sendo pressionado a não colocar em votação no plenário para travar qualquer possibilidade do Lula poder disputar a eleição. Esse é um movimento, é no STF. O outro movimento foi a Procuradora-Geral da República, deu uma orientação a todo o Ministério Público, né, semana passada, dizendo quais são, orientando que o Ministério Público entre com pedido de impugnação de toda e qualquer candidatura dentro dos seguintes critérios. Critério número 1, candidato condenado em segunda instância ou em qualquer órgão colegiado. Segundo, candidato julgamento transitado e julgado. Quer dizer, isso me chamou a atenção pelo seguinte, isso é pro Lula. Isso é óbvio. Isso é pro Lula. Você impediu que ele aprenda. É pro Lula. Assim, o cara não pode, ou seja, a orientação geral ao Ministério Público, a pressão em cima do Toffoli para impedir ou dificultar mais ainda a candidatura do Lula. Isso caracteriza ainda aquela mais completa indefinição. Porque uma coisa é com Lula, outra coisa é sem Lula. Outra coisa é tempo de televisão para lá, tempo de televisão para cá. Aliança para lá, aliança para cá. Isso significa, Moisés, que até domingo, dia 5 de agosto, ainda teremos fortíssimas emoções. Porque ninguém comentou aqui, Moisés, e o MDB vai fazer o quê 5 de agosto? Candidatura própria ou vai apoiar alguém? Eu sou nordestino. O MDB nordestino, na maioria dos estados que eles estão no poder, eles querem o Lula. Porque o Lula é uma pule de 10, assim, é um cara que vai apoiar e tal, como Alagoas, na minha terra, que o Renan lá, com o filho dele, quer que seja e tal. Agora eu queria levantar isso que você falou, mais um aspecto, que é o Tribunal Superior Eleitoral. A imprensa também está dizendo que a maioria dos ministros já se consultaram, que eles vão proibir o Lula de aparecer. O Fux fez a declaração hoje, dizendo que condenado não pode. Isso, mesmo que não tenha acabado o julgamento do Lula. É como o seguinte, o cara entra o jogador entra na pequena área, já impedimento, vai impedir. Pessoal, desculpa quem está bebendo aguinha aqui, mas mais uma vez estamos aqui comentando a conjuntura, os novos fatos. Você que está em casa acompanhando a TVC Rio, obrigado, Moisés. www.tvcrio.org.br. Baixe o aplicativo também para ver a nossa programação. Semana que vem tem mais. O coração, batendo forte. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.